Olá, terceiro ano, mais um termo que a gente encontra na página 242, famosa Revolução Gloriosa. Bom, onde ela ocorreu? Ocorreu na Inglaterra, em 1688, século XVII. Foi um movimento impulsionado por quem? Pelo parlamento e pelo príncipe Guilherme de Orange, contra a proteção do rei Jaime II à religião católica. Inclusive, o rei Jaime II era sogro do Guilherme de Orange. A Revolução Gloriosa é considerada o fim de que revolução? Da Revolução Puritana. Bom, os ingleses viviam num período de descontentamento. Por que será? Desde a ascensão do trono de Jaime II, que era católico, a Inglaterra passou a ser governada por um rei que era absolutista e que defendia o absolutismo. Bom, o problema é que o anglicanismo e outras variações da religião protestante já estavam consolidadas na Inglaterra. Inclusive, a igreja anglicana foi criada por um rei inglês. O rei Jaime II disponibilizou cargos do reino, bem como na Universidade de Oxford, para homens católicos. Ele era católico e ele estava favorecendo as pessoas que eram da religião dele. Os católicos começaram a ameaçar os protestantes, os quais receavam que a sua crença fosse perseguida. Igualmente, aqueles que haviam adquirido propriedades pertencentes à Igreja Católica. Algumas pessoas tinham tomado, né, posse de propriedades de católicos, e agora, com a ascensão do catolicismo, por causa do rei Jaime II, que era católico, essas pessoas ficaram com medo. Bom, agora a gente vai perder as nossas terras que a gente conseguiu de maneira assim muito favorável, né, dos católicos. Vamos lá. Guilherme Orange, sobrinho e genro do rei Jaime II, era protestante, assim como sua esposa, a Maria. Fiéis à sua crença, uniram-se ao grupo de protestantes com o objetivo de quê? Destituir o rei inglês e assumir o trono. Tá dando para entender? Vamos lá. Guilherme Orange invadiu a Inglaterra apoiado por um exército. O rei Jaime II, por sua vez, ainda fez uma tentativa de manter-se no trono, mas entre perder um trono para um desconhecido e perder o trono para um sobrinho e genro, era melhor ele perder o trono para o sobrinho, o genro e a filha, que era a Maria Stuart. Vamos lá. E aí ele foi derrotado na Batalha de Boyne em 1690, século XVII. Com isso, Guilherme de Orange recebeu o título de Guilherme III da Inglaterra e Guilherme II da Escócia. E assim passou a história como Guilherme III e II. Por que isso? Porque Inglaterra e Escócia eram reinos independentes. Quais as consequências dessa revolução gloriosa, dessa mudança radical? Antes, uma Inglaterra católica, com um rei católico, agora com um rei protestante e que também era aliado da igreja anglicana. O que aconteceu? Bom, a igreja anglicana se consolidou como a igreja oficial do Estado, e na igreja anglicana, o chefe da igreja não é o Papa, como acontece na igreja católica, é o rei. Bom, os católicos foram afastados da vida pública. Outras formas de protestantismo não seriam tolerados. Bom, então só a igreja anglicana, nada de luteranos nem calvinistas. Igualmente surgiu uma nova forma de governo, qual? A chamada monarquia parlamentarista, em detrimento de que sistema? Do absolutismo. Deste modo é aprovado a Declaração dos Direitos, documento que garante poder do parlamento frente ao soberano, veto aos católicos ascenderem ao trono e às posições privilegiadas. Revolução Industrial e Revolução Francesa também foram consequências da Revolução Gloriosa. Ok? Qualquer dúvida, vem de chat.